Você se lembra do primeiro jogo que realmente marcou sua vida? Aquele que fazia você perder a noção do tempo, que transformava uma tarde qualquer em uma aventura inesquecível? Hoje vamos voltar juntos para os anos 2000, uma época em que gráficos quadradões eram mágicos, controles com fio eram nossos melhores amigos, e cada jogo parecia abrir a porta para um universo novo. Crash correndo sem parar, GTA San Andreas transformando a sala em um playground de caos e Ragnarok Online, que não era só jogo, era ponto de encontro, era amizade, era comunidade. Prepare-se porque a gente vai relembrar os games que marcaram a infância dos anos 2000. E quem sabe no meio dessa viagem você não encontra de novo aquele pedacinho da sua infância que ainda vive aí dentro. Antes dos gráficos realistas, dos mapas gigantescos e dos modos online, muitos de nós fomos apresentados a um mundo de aventuras por um marsupial, que nem falava direito. Crash Bandicoot não precisava de diálogos para conquistar. Bastava aquele grito engraçado quando caía no buraco e o giro maluco que destruía caixas. Cada frase parecia uma mistura de desafio e piada interna. Desviar de TNT, correr de pedregulhos que vinham atrás de você, tentar pegar todas as frutas Wumpa sem perder uma vida e, claro, aquele momento em que você chegava no fim da fase com 99% das caixas destruídas. O jogo te lembrava, falta uma. A frustração era real, mas a diversão também. Crash era o caos perfeito. Você podia passar horas tentando derrotar um chefe que ria da sua cara, mas quando finalmente conseguia, a sensação era como ganhar um campeonato. Para muitos foi o primeiro contato com a magia dos videogames. Simples, desafiador e inesquecível. E convenhamos, até hoje, só de ouvir aquele "uou", você já volta automaticamente para sua infância. Se Crash nos ensinou a ter paciência com caixas de TNT, GTA San Andreas nos ensinou que videogame podia ser muito mais do que passar de fases. Era liberdade, era caos, era fazer o que você quisesse, do seu jeito. Quem viveu essa época lembra bem. Você podia passar horas sem nem tocar na história principal. Bastava roubar uma bicicleta, ligar o rádio e sair pedalando por Los Santos como se fosse o dono da cidade. E quando cansava, vinha a parte que todo mundo adorava. Os códigos: jetpack, tanque de guerra, super pulo, carro voador. Cada linha digitada no controle era uma nova forma de transformar San Andreas em um parque de diversões. E o mais engraçado é que cada um tinha sua própria versão do jogo. Tinha um amigo que só queria terminar a história, aquele que passava o dia só colocando códigos e destruindo a cidade inteira, e o clássico, que estacionava o carro certinho na garagem e ficava triste quando batia o carro. GTA era um reflexo da gente, liberdade total, mas com lembranças únicas. E no meio da bagunça estava CJ e sua saga de gangues, família e sobrevivência. Uma história que, mesmo com tanta zoeira ao redor, marcou quem viveu, porque no fundo, San Andreas não era só sobre caos, era sobre se sentir parte de um mundo vivo. Se Crash era desafio e GTA era liberdade, Ragnarok Online era comunidade. Quem viveu os anos 2000 sabe, entrar em uma lan house, colocar o fone e logar no servidor era como atravessar um portal para outro mundo. De repente, você não estava mais sozinho no PC de casa. Você estava em Frontera, cercado de gente, cada um com sua build, sua roupa estilizada e sua história. O mais engraçado, muitas vezes você não lembrava o nome real da pessoa, mas nunca esquecia o nick. O grind era pensado, sim. Quem nunca pensou horas enfrentando Poring só para subir um mísero level? Mas o que segurava a gente ali não era só a evolução do personagem. Era o grupo que ia junto. Era aquela PT de madrugada para combinar a estratégia para WoE, mesmo que ninguém seguisse o plano. Era a sensação de estar vivendo algo coletivo. E tinha as amizades que nasciam dali. Quantos não conheceram gente que se tornou amigo de verdade fora das telas? Alguns até casais surgiram dentro do jogo. Ragnarok mostrou que videogame podia ser muito mais que diversão. Podia ser um lugar de encontro de histórias compartilhadas e de memórias que até hoje aquecem o coração. Porque no fim das contas, não importava se você era um novato ou um veterano nível 99. O que importava era quem estava ao seu lado naquela jornada.
Cara, se teve um jogo que transformou qualquer recreio em campeonato foi Pokémon. Nos anos 2000, andar com um Game Boy no bolso era como carregar uma Pokébola na vida real. Firehead, Leaf Green, Emerald, cada versão tinha seu charme. Mas todas tinham o mesmo poder, criar histórias que a gente ainda lembra até hoje. Era sair em jornada, capturar monstrinhos e, claro, tentar zerar a Elite 4. Mas convenhamos, o mais divertido era a troca de Pokémon com o Cabo Link. Quem tinha um cabo era o rei da rua. E quem trazia um lendário emprestado para a batalha, então, virava lenda entre os amigos. Pokémon não era só sobre pegar todos, era sobre se sentir parte de um universo imenso, cheio de descobertas. Ah, The Sims 2, um jogo tão inocente à primeira vista. Construir casas, criar famílias, decorar ambientes, mas a real é que quase ninguém jogava do jeito certo. Era piscina sem escada, era casa pegando fogo, era sim preso no banheiro porque você esqueceu de pôr porta e quando cansava de tragédia vinha a parte da criatividade. Construir mansões absurdas ou criar versões digitais da sua família inteira. The Sims era aquele jogo que você dizia, vou só jogar 30 minutinhos. E quando percebia já era a madrugada inteira. E como esquecer das Lan House? Para muitos, o primeiro contato com o jogo multiplayer competitivo foi com Counter-Strike 1.6, o clássico dos headshots e da AWP que custava metade da sua grana no game. Cada partida era um evento, o time dos terroristas contra os contra-terroristas. E aquele amigo que sempre jogava de faca e nunca matava ninguém. Eu era esse cara. CS não era só jogo, era cultura de lan house. Refrigerante barato, lanche gorduroso, gente gritando na tela e a eterna discussão. Rush B ou segura a base? Quem viveu sabe. Não era só sobre vencer, era sobre estar lá junto. Leon Kennedy chega na vila e de repente todo mundo descobre que terror e ação podiam andar de mãos dadas. Resident Evil 4 não era só jogo, era um evento. Quem nunca ouviu um Dead Resident imbecile? E entrou em pânico. A lanterna tremendo, a munição acabando e aquele mercador misterioso dizendo What are you buying? Até hoje ecoa na memória. Resident Evil 4 foi tão marcante que redefiniu o gênero. E convenhamos, depois dele, ninguém olhou para uma motosserra da mesma forma. Se teve um jogo que fez a gente se sentir poderoso foi God of War 2. Kratos não era só protagonista, ele era fúria em forma digital. Cada golpe das Blades of Athena parecia que você estava quebrando a própria TV de tubo. As batalhas contra colossos, a mitologia grega recriada de forma brutal e, claro, aqueles Quick Time Events que se você errasse, Kratos olhava para você como quem dizia sério, era só apertar um quadrado. God of War 2 transformou muita sala em arena mitológica. Antes do FIFA dominar, o Winning Eleven e depois o PES 2006 eram os reis. Era um jogo que unia gente que nem gostava de videogame só para fazer aquele torneio improvisado em casa ou na Lan House. Quem nunca jogou com times aleatórios só porque o amigo pegou o Brasil e quando o narrador gritava GOL, a casa inteira vibrava como se fosse final da Copa. O Winning Eleven não era só futebol, era rivalidade, amizade e muitas vezes briga pelo controle.
And Robin plays it into space behind the defence. Opportunity here. Ashley Cole. Keeper couldn't take it cleanly. It's got behind though for a corner. E como esquecer de Kingdom Hearts, a mistura improvável de Final Fantasy com Disney, que todo mundo estranhou no começo, mas acabou se apaixonando. Ver o Pato Donald e o Pateta lutando lado a lado com Cloud Sephiroth era surreal, mas funcionava, que era uma beleza. Era pura magia, uma aventura que parecia sair de um sonho. Kingdom Hearts marcou porque lembrava a gente de uma coisa muito simples. Não importa a idade, videogame pode ser porta para mundos onde a imaginação não tem limite. Alguns jogos não são só jogados, são sentidos. Shadow of the Colossus foi um desses. Um mapa vazio, silencioso, mas cheio de significado. Você, seu cavalo agro e 16 colossos que mais pareciam montanhas vivas. Cada batalha era mais que luta, era um dilema. Você sabia que estava derrubando criaturas grandiosas, mas a música, a atmosfera, faziam você se perguntar: será que eu sou o herói ou o vilão dessa história? Shadow mostrou que jogo podia ser arte, e quem jogou nunca esqueceu. Snake Eater, só de ouvir essa música já bate nostalgia. Metal Gear Solid 3 não foi só sobre stealth, foi sobre narrativa, camuflagem, sobrevivência na selva, boss fights memoráveis e uma das histórias mais emocionantes já contadas nos games. O duelo final com The Boss é lembrado até hoje como um dos momentos mais marcantes da história dos videogames. Kojima entregou não só jogabilidade, mas um espetáculo cinematográfico que fez muita gente chorar na frente do PlayStation 2. E claro, anos 2000 também foram marcados por uma febre: tunar carros. Era neon por todo lado, decalque exagerado, rodas cromadas e aquele nitro que parecia teleportar o carro pela pista. As trilhas sonoras eram tão boas que até hoje tem gente que, quando ouve Riders on the Storm, volta automaticamente para a tela de seleção do jogo. Need for Speed Underground 2 não era só corrida, era estilo, era atitude e era para muita gente o jogo que fazia você sonhar em dirigir de verdade. Olhar para trás e lembrar desses jogos é como abrir um baú de memórias. Crash nos fez rir e se frustrar com caixas. GTA San Andreas nos deu uma cidade inteira para brincar. Ragnarok nos apresentou amizades que iam além da tela. Resident Evil 4 nos mostrou que o medo podia ser divertido. God of War 2 nos fez sentir deuses. Winning Eleven transformou qualquer casa em estádio. Kingdom Hearts nos mostrou a magia. Shadow of the Colossus nos ensinou que jogo também pode ser poesia. Metal Gear 3 nos emocionou como um filme. E Need for Speed Underground 2 fez a gente sonhar com carros que talvez nunca tivéssemos na garagem. Esses games não eram apenas passatempo, eles eram parte da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa história. Cada um deles deixou uma marca, não só na indústria, mas no coração de quem viveu essa era dourada dos anos 2000. E é por isso que até hoje, quando a gente fala desses títulos, nossos olhos brilham, porque não estamos só lembrando de jogos, estamos lembrando de quem éramos quando jogávamos. E agora eu quero saber qual foi o seu primeiro game. Conta aqui nos comentários, porque essa viagem nostálgica fica muito melhor quando cada um compartilha um pedaço da sua memória gamer.